1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16, nós veremos que a igreja ela deve obedecer à palavra. Versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creste. Paulo se lembra da recepção dos Tessalonicenses ao Evangelho. Paulo se sentia constantemente grato a Deus. Paulo afirma que o Evangelho é a própria palavra de Deus e não meras filosofias de homens, o que confirma e certifica, isso é, que a mensagem do Evangelho que eles receberam estava operando neles que haviam crido. Vemos que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, só pode operar e transformar a vida daqueles que creem que essa mensagem vem de Deus e obedecem ela. Versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Paulo fala que assim como os irmãos da Judéia sofreram perseguição pelo seu próprio povo, também os tessalonicenses estavam sofrendo oposição e perseguição pelo seu próprio povo. Para Paulo, a perseguição é a prova de autenticidade da fé verdadeira em Cristo, pois todo cristão nesse mundo que é fiel a Cristo sofre perseguição, seja ela conjugal, familiar, social, ministerial, entre outras. Tudo isso é uma elevada honra e um privilégio de sofrer por amor a Cristo e pela sua palavra. Versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Paulo fala que foram os judeus que mataram Jesus e os profetas. Também perseguiram Paulo e seus companheiros. Paulo diz que os judeus desagradam a Deus opondo-se ao Evangelho. Os judeus trabalhavam contra o bem da humanidade que precisa de salvação tão desesperadamente, pois o plano de Deus é salvar o mundo através de Jesus Cristo, seu Filho. Os judeus foram contrários a todos os homens, bloqueando em toda a oportunidade o programa de Deus para salvar os homens. Versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de se encherem sempre à medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Paulo mostra o resultado dos judeus que, se opondo ao Evangelho, impediam dele chegar até os não-judeus. Paulo está usando a conhecida ilustração do cálice. Aqui é o cálice do pecado, que todos esses anos, de geração em geração, estiveram aumentando a lista de seus pecados, e finalmente a ira de Deus caiu sobre eles. Paulo dá a entender de um julgamento que ainda é futura, mas que já está determinado. Paulo ele mostra o alto preço do juízo de Deus que aqueles que vivem uma religiosidade egocêntrica, legalista, de exclusividade e fanatismo irão experimentar, sendo opositores da verdade de Cristo, que é a palavra de Deus.